Buenas noches a todos, boa noite a todo mundo. Nós somos do grupo de pesquisa Mobilang e nesta mesa redonda da Semana Universitária 2021 vamos apresentar o nosso grupo de pesquisa e algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas por estudantes dentro do grupo. Vamos saber a continuação a programação do evento. Nós vamos começar, Sabine Gorobi, Susana Martínez e eu mesma, apresentando o grupo de pesquisa Mobilang, o projeto de extensão Migrações e Fronteiras no Distrito Federal, a integração linguística como garantia dos direitos humanos. A continuação, a professora Alice de Araújo Ferreira vai apresentar o projeto Elaboração de Pesquisa de Terminologia Bilíngue de Sentenças em Audiência de Réus Estrangeiros no Brasil, desenvolvido junto à vara judiciária do aeroporto de Guarulhos. E às 20 horas, aproximadamente, 6 estudantes vão apresentar seus trabalhos dentro do grupo. Em primeiro lugar, a Mariana Bernardo vai apresentar aquilo no qual participa, que é a gestão do banco de intérpretes e a divulgação do Mobilang via redes sociais. A continuação, Emanuel Júnior Reis vai apresentar as políticas linguísticas para a internacionalização das universidades brasileiras. A seguir, Tainara Damasceno Silva, Comunidades Indígenas, Relações de Gênero e Diglossia. Liele Rodrigues da Silva, Marcação de Gênero Neutro nas Línguas, seus efeitos na representação de uma comunidade. O Gustavo Antônio de Souza Noleto vai apresentar o projeto que foi aprovado no edital COPEI, Consequências da Pandemia do Covid-19 para Estrangeiros, indígenas e pessoas com deficiência. E, finalmente, a Mariana de Jesus Andrade apresentará sua pesquisa Gênero, Migrações e Educação, a participação de mulheres migrantes em cursos de português para estrangeiros. Agora, deixo com vocês a Sabine. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui apresentando as atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Mobilang. Esse nome, Mobilang, é a junção de mobilidades e línguas em contato. O Mobilang foi criado em 2011, ou seja, ele já tem 10 anos, e ele nasceu de uma parceria internacional. Na realidade, ele já nasceu internacional, a partir dessa cooperação que existia entre o LET e eu mesma e o laboratório intitulado CEDIL-CELIA, do Centro Nacional de Pesquisa Científica na França, com uma grande pesquisa que o governo francês tinha lançado e que se chamava As Regiões do Sul Hoje, cujo objetivo geral do projeto era tentar descrever o panorama muito complexo de mobilidades populacionais e das consequentes misturas e dos contatos de línguas e os efeitos sociais e culturais desses contatos de língua e dessas mobilidades humanas entre os chamados sul e norte do mundo global, né? E, inclusive, uma das perguntas era entender se essa dicotomia entre o chamado sul global e o chamado norte global ainda eram categorias pertinentes e ainda representavam, de fato, uma espécie de fronteira ou de uma dicotomia fronteiriça com relação a essas mobilidades populacionais. Pode passar, Carolina. Aos poucos, a parceria com a França foi se desenvolvendo durante alguns anos a partir do levantamento de dados. Eu mesma me concentrei na análise da integração linguística de brasileiros que moravam fora do Brasil, mais especificamente na Guiana Francesa, e sempre analisando essa questão dos contatos linguísticos, das misturas linguísticas e da forma como as famílias brasileiras interagiam com a população local na Guiana Francesa, em que línguas e como isso se dava,
Mas, aos poucos, paulatinamente, quando a parceria com a França foi chegando ao seu fim, nós fomos desenvolvendo novas linhas de pesquisa mais brasileiras e mais voltadas para o contexto brasileiro, ou seja, a gente foi se desinternacionalizando, ao contrário do que tudo pediria, né? A gente saiu de um contexto muito internacional para um contexto muito mais voltado para problemas e objetos locais, ou seja, dentro do Brasil, e as metodologias que haviam sido desenvolvidas a partir dessa análise dos brasileiros e das interações e das produções linguísticas de brasileiros fora do Brasil em situação migratória, a gente aplica aos poucos, vem aplicando aos poucos, para objetos, como eu falei, mais internos ao nosso país, ou seja, dentro das fronteiras, chamadas fronteiras nacionais do Brasil. 8 linhas de pesquisa foram criadas a partir dessa primeira linha inicial, que eu coloquei aqui, contatos de língua em contextos migratórios, que é uma linha que a gente continua desenvolvendo, a Carolina Calvo e eu mesma, a partir da análise de dados coletados em diversas situações de interação e a análise desses movimentos e dessas misturas linguísticas que são consequência dos contatos de pessoas e de falantes e que também tem um impacto social e cultural na sociedade onde essas misturas se dão. Aos poucos, a gente foi abrindo a questão dos contatos linguísticos para questões mais amplas de gênero, com a professora Suzana Martins, que se encontra aqui presente, com uma linha intitulada Multilinguismo e Relações de Poder na Construção da Igualdade de Gênero. Eu vou, inclusive, convidar a professora Suzana a descrever um pouco melhor essa linha de pesquisa aqui. Suzana, a palavra é tua. Olá, boa noite a todas e a todos. É um prazer poder apresentar mais uma vez sempre nossas pesquisas, né, dentro do Grupo Mobilang. Essa minha linha de pesquisa, que eu estou com várias alunas, que inclusive vão apresentar hoje os trabalhos, tentamos trabalhar, na geral, toda. Eu acho que teve um pequeno problema com a Suzana. Exatamente. Então, talvez, Sabine, se você continuar e até nós recuperarmos a Suzana. Se a Suzana voltar, a gente devolve a palavra para ela. Carolina, você poderia também falar um pouquinho da pesquisa que você desenvolveu? Voltei. Está me ouvindo? Agora sim, Suzana, pode continuar. Depois eu passo a palavra para a Carolina explicar um pouco a pesquisa dela de contatos linguísticos. Desculpa, perdi a conexão, agora está me ouvindo? Querem deixar para depois ou eu apresento? Tá, nem sei quando que eu perdi a conexão, mas a gente trabalha toda a interseção entre as teorias de gênero, teorias feministas e a sociolinguística, né? Inicialmente, começamos focados com o conceito de diglossia, né, trabalhando como em territórios onde duas línguas são compartilhadas, são usadas, produzidas, se isso não teria um vínculo também com a desigualdade de gênero, com uma hipótese de que as mulheres, pelo fato de estar mais relegadas, mais confinadas no espaço privado e não no público, não dominariam tanto as línguas do poder, que são mais nas esferas formais e no público. Mas, com o tempo, a gente também começou a inserir uma perspectiva decolonial, já que, fruto das pesquisas, observamos que essa separação entre o público e o privado, que é muito forte dentro das teorias feministas, nem sempre se aplica à sociedade, a todo tipo de sociedade, né? Então, agora estamos com uma perspectiva mais ampla de ver como o produto do colonialismo se intersecciona com a sociolinguística e com as desigualdades de gênero, né? Trabalhamos bastante com a situação, tanto como vamos ver com as alunas, de sociedades multilingües, como as indígenas, que têm as línguas, mas tem uma língua da sociedade envolvente, com as migrantes, que de por si estão em sociedades que geralmente não é a mesma língua, mas também abrimos o grupo
a outras perspectivas, como, por exemplo, as mudanças linguísticas que se dão em algumas línguas têm impacto em outras, como que isso avança, e ali ele vai apresentar posteriormente esse tema com a comunidade LGBTI, que mais, para analisar uma análise multilingüe de como se avança, por dizer de uma forma, linguisticamente, para incluir esses grupos que linguisticamente se sentem excluídos, né? Então, é um trabalho, resumindo, de gênero e sociolinguística. Obrigada. Obrigada, Suzana. Carolina, você poderia falar um pouquinho da sua pesquisa de contatos linguísticos? Bom, sim. Obrigada, Sabine. Então, a minha pesquisa dentro da linha de contatos linguísticos começou antes, quer dizer, eu me integrei no grupo graças ao convite da professora Sabine, e trata-se de análise, né, do efeito que os contatos linguísticos têm nas línguas dos imigrantes. Os contatos humanos produzem, evidentemente, contatos linguísticos, cujo efeito sobre a língua dos imigrantes pode ser de diferentes tipos, né? Existem imigrantes que, diante do contato com outra língua, acrescentam essa outra língua ao seu repertório linguístico, tendo como efeito um bilinguismo de suma, quer dizer, beneficioso, pelo tanto, porque acrescenta ao repertório, aumenta o repertório da pessoa. No entanto, tem outras pessoas, tem outros contextos, outros ambientes, onde se produz algo diferente, e um bilinguismo, na realidade, sustrativo, ou seja, as pessoas começam a perder a língua materna e, com isso, parte da sua própria identidade, dado que as línguas estão... o domínio das línguas está totalmente relacionado com questões de identidade, não só social, mas também individual. Eu analisei, no meu caso, na pesquisa do meu doutorado, analisei como os imigrantes espanhóis de mais de 10 anos, com mais de 10 anos no Brasil, reagiam diante desses contatos de línguas, especialmente entre espanhol e português, que são duas línguas muito próximas. Os resultados foram majoritariamente bons, quer dizer, na maioria dos casos tinha se desenvolvido um bilinguismo, as pessoas acabaram dominando tanto o espanhol como o português, mas sempre com fenômenos de mistura linguística no meio, quer dizer, apareciam decalques, léxicos. Por exemplo, eu lembro que era muito engraçado, em espanhol se diz embotellar, quando é colocar algo dentro de uma garrafa, né? Botella. Então, eles falavam engarrafamento, mas com o sentido não do português, só, mas de embotelhamento, de embotellar em espanhol, enfim, uma coisa desse tipo. Tinha também decalques semânticos, ou seja, utilizar as palavras com o sentido do português e não com a semântica do espanhol, como falar, por exemplo, o famoso oficina, né, com o sentido do que em espanhol seria taller, tá? Não como em português, tá? Que tem o sentido, que tem outro sentido diferente, né? Enfim, todos estes casos de misturas, em alguns casos, chegavam a ser um processo que Muisken, grande estudioso do bilinguismo e dos contatos de línguas, chama de mistura linguística
de congruência léxica, quer dizer, eles não falavam, tinha pelo menos 4 dos 20 imigrantes analisados, tinham um processo no qual tinha misturado completamente tanto português como o português e o espanhol, e a sua língua era uma mistura quase aos 50% espanhol e português, que não mudava o seu desempenho linguístico não mudava quando eles falavam português ou quando eles falavam espanhol. Sempre falavam isso, uma espécie de mistura que se dá, que é um resultado que é muito comum no caso de línguas muito próximas, como é o espanhol e o português. Enfim, então, mais ou menos só isso como apresentação da minha pesquisa. Obrigada, Sabine. Eu que te agradeço, Carolina. Então, aos poucos a gente também desenvolveu linhas de pesquisa, todas elas entram num guarda-chuva maior, que é o chamado contato linguístico, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma linha da professora Fernanda Alencar Pereira, mais voltada para a literatura e produções artísticas, intitulada Contatos de Línguas em Produções Artísticas de Regiões Não Hegemônicas. Ela estuda particularmente países da África, como a África do Sul, e, como eu já indiquei anteriormente, os contatos linguísticos presentes em produções literárias ou em paisagens urbanas, nas paredes, nas criações artísticas que também estão expostas na metrópole ou nas metrópoles que ela visitou. O professor Francisco Cláudio Menezes também criou a sua própria linha, voltada muito mais para a questão dos contatos e da diversidade linguística no ciberespaço, na web. E claro que a questão das redes sociais e do ciberespaço como um todo tem uma influência muito grande, tanto nas misturas linguísticas, quanto também na própria questão das mobilidades humanas, cujos fluxos são altamente influenciados pelas interações que acontecem no ciberespaço. A professora Elisa Duarte Teixeira trabalha com terminologia da mobilidade, ou até no plural, ela gosta de usar terminologias das mobilidades, né? Então, os termos próprios aos fenômenos migratórios, sejam eles passageiros ou transitórios. Uma linha também sobre intercompreensão foi criada pela professora Claudine Franchon. A intercompreensão, que é esse fenômeno linguístico em que duas pessoas interagindo, duas ou mais pessoas interagindo em suas línguas primeiras, acabam desenvolvendo estratégias linguísticas para que cada uma entenda a outra falando em sua própria língua, mas com determinados facilitadores e estratégias de acomodação e de facilitação para que isso possa acontecer. Obviamente, isso acontece muito mais quando duas línguas estão em contato, são próximas, como é o caso do português e do espanhol, como a Carolina bem ilustrou, ou até de línguas latinas em geral, o francês, o italiano, o romeno, enfim, e o próprio inglês. O laboratório e-learning foi a última linha criada pelo professor Marcos de Campos Carneiro, que é a tentativa de criação de um ambiente virtual multilingüe voltado para o ensino da terminologia, de criação de corpora e de tradução. Então, essa linha também está em desenvolvimento com outros professores e alunos, e eu deixei, por último, essa linha Políticas e Direitos Linguísticos em Contextos Migratórios e Acadêmicos, que é uma linha, digamos, que vem tomando mais o nosso espaço de pesquisa e de reflexão, e até mesmo o espaço de aplicação dessas pesquisas em termos de extensão e de ensino, que diz respeito à questão da mediação linguística e dos direitos linguísticos de pessoas que não falam a língua local, no caso o português do Brasil, e que se encontram numa situação em que elas precisam ter acesso a direitos e a serviços,
e como é que elas fariam, então, para interagir com as instituições públicas, embora elas não tenham nenhuma proficiência em português do Brasil. Então, essas são as 8 linhas que têm sido desenvolvidas no âmbito do Mobilang. Pode passar, Carolina? E eu tentei resumir um pouco o tipo de objeto que a gente vem estudando dentro desse arcabouço maior, que é o arcabouço Políticas e Direitos Linguísticos de Comunidades Falantes de Línguas Minorizadas. Eu coloquei aqui minoritárias, que é normalmente o termo que se utilizaria na sociolinguística, mas eu gosto de usar minorizadas porque elas viram minoritárias por um efeito da sociedade, que as marginaliza, que as silencia. Então, são comunidades que não falam português, mas que, por falar outras línguas não reconhecidas, muitas vezes estigmatizadas, acabam também estando em margem do acesso a todos os serviços e direitos sociais aos quais elas fazem jus. Então, a gente vem trabalhando a questão da mediação e da interpretação que a gente chama de comunitária, né? Essa interpretação que é feita por um profissional intérprete, ou que deveria ser feita por um profissional intérprete, para auxiliar a comunidade falante de outra língua a ter acesso a serviços, que a gente poderia também chamar de mediação linguística e intercultural, porque não se trata apenas de uma mediação entre 2 línguas ou mais línguas, mas também entre 2 mundos, 2 maneiras de ver a realidade, 2 cosmologias, enfim. Opa, o slide sumiu para mim. Vocês estão vendo? Carolina, você está vendo o slide? Sumiu para mim também. O slide, acho que... Um segundo, ele vai voltar. Tá bom, obrigada. Um segundo, não sei por que saiu. Pronto, saiu. Perfeito, obrigada, Carolina. Eu estava falando, então, da abordagem sociolinguística de situações mediadas por intérpretes comunitários e o papel desse agente, né, dessa figura mediadora. A gente tem visto também, tentado analisar situações em que, como não há a profissionalização e o reconhecimento do intérprete comunitário enquanto um profissional remunerado, reconhecido pelo Estado, e isso está em curso, quem que exerce essa função? Então, muitas vezes são as próprias crianças, filhas dessas famílias que têm essa necessidade de acesso a serviços administrativos, médicos, jurídicos, enfim, de maneira geral, as crianças integram o sistema educacional local e acabam, claro, por serem crianças também, aprendendo a falar a língua local muito antes dos pais e acabam assumindo essa tarefa de mediar as situações de interação entre os pais e alguns serviços, até mesmo o próprio serviço escolar. Isso gera situações extremamente complexas e usurpadoras de direitos, não só dos próprios direitos aos quais a gente está tentando ter acesso, mas também dos direitos da criança e do adolescente. Então, por exemplo, uma situação em que a criança, numa consulta médica, vai anunciar à mãe ou ao pai qual o diagnóstico que o médico está apresentando. E isso pode ser uma situação extremamente triste e colocar a criança numa situação de sofrimento muito grande. Como também o caso em que a própria criança vai mediar uma conversa entre um professor de escola, um diretor de escola, e os seus pais, o pai ou a mãe, em que a professora ou o professor está repreendendo essa criança, que vai ter que ela própria traduzir oralmente para os pais essa repreensão ou esses elementos de orientação. Isso também situações muito constrangedoras, né? A gente tem também focado em situações particulares que são os migrantes, os indígenas e os surdos em contextos carcerários, ou quando eles já estão presos, ou quando eles se encontram em situação de audiência num tribunal enquanto réus ou testemunhas. E, mais uma vez, o fato de não falar português
leva essas pessoas a situações de usurpação de direitos humanos de forma geral. E, finalmente, muito pegando o gancho do que a Suzana vem desenvolvendo como pesquisa, a própria situação das mulheres migrantes, das mulheres indígenas, das mulheres surdas, que muitas vezes não têm seus espaços de fala assegurados e que acabam sendo mulheres traduzidas pelos próprios maridos ou por outros homens em determinados contextos, e isso gerando, mais uma vez, situações de usurpação de direitos de gênero, enfim. Pode passar, Carolina. Isso nos levou, claro, essas pesquisas todas nos levaram a criar um projeto de extensão que pudesse, digamos, não só ser um espaço de aplicação das pesquisas, mas também um espaço para colher dados e para tentar resolver, ou pelo menos propor uma situação em que esses direitos linguísticos possam ser não exatamente assegurados, mas facilitados. Eu vou passar a palavra para a Suzana, eu acho que ela já conseguiu se conectar, Suzana, para que ela possa apresentar um pouco esse projeto intitulado Migrações e Fronteiras, a mediação linguística como garantia de direitos humanos, que é o projeto de extensão. Sim, oi de novo. Esse é um projeto, inicialmente tinha o nome Integração, mas assim como falei da minha linha de pesquisa, né, no decorrer das pesquisas, dos trabalhos, a gente vai observando que mais que uma integração seria uma mediação nesse sentido, né? Esse projeto é um sonho que vamos construindo devagarzinho, que tem projetos que levam tempo, né, para ir caminhando. E esse inicialmente era só para pensando na população imigrante, né? Depois da observação essas barreiras linguísticas que as pessoas migrantes encontravam na relação que precisavam fazer com diferentes instituições públicas, né? E privadas também, mas prioritariamente públicas desde nossa perspectiva, como seria a Defensoria Pública da União, a Polícia Federal, os postos de saúde, as escolas, etc., né? Então, como se as pessoas ainda não têm a capacidade, as competências linguísticas em português, no caso do Brasil, para levar a cabo determinadas ações e atividades que elas têm que fazer, como que podemos garantir que elas realmente possam exercer seus direitos e a cidadania, né? E, nesse sentido, pode passar, começamos a pensar, junto também com o Instituto Migrações e Direitos Humanos, liderado pela irmã Rosita, como que poderíamos abordar essa situação para melhorar essa integração da população imigrante, né? E pensamos em banco de intérpretes voluntários, que já colocamos, né, em prática, e teve um trabalho importante com a Secretaria de Justiça, em todo que trabalha com pessoas refugiadas, mas a gente queria ir além, né, e fazer um trabalho mais tecnológico. Aí pensamos em bancos terminológicos multilingües, né, que pudessem auxiliar softwares e aplicativos para mediar essa comunicação com duas ou mais línguas, né? Nesse caminhar, a gente acabou indo além da população imigrante e começou a trabalhar com população indígena, que também também se deparam com essa situação, e também com as pessoas portadoras de necessidades especiais, né? E, nesse sentido, estamos com outros professores, com o projeto COPEI, também já começando a implementar um aplicativo que foi fruto de uma maratona, né, de aplicativos, de um hackathon, para especificamente para trabalhar durante esta pandemia da Covid-19, porque observamos, né, já de uma forma mais específica, mas esse aplicativo serve para um trabalho mais amplo, inclusive depois da pandemia, mas observamos que tinha muita informação referente à Covid-19, não somente de prevenção do vírus e de que fazer quando você está contagiado, mas também de todo o sistema de ajudas que surgiram dos governos para as pessoas que
que sofriam a crise econômica vinculada à pandemia, né? Então, aí trabalhamos para poder levar essas informações super úteis para as pessoas nas diferentes línguas, né? E esse foi, como eu falo, um sonho, porque ainda os aplicativos têm que ser mais e mais melhorados para realmente captar toda a complexidade das línguas, mas esse é o projeto de extensão, levar toda essa pesquisa que a Sabine e a Carolina, as colegas apresentaram, levar também para ter essa utilidade para a comunidade, né? Então, poder garantir que, como a Sabine colocou, quando um imigrante vai no médico, ele realmente consiga expressar o que está sentindo, né? Porque o médico não conhece a língua, o imigrante não consegue se expressar em português, e ir trabalhando para que essas barreiras sejam cada vez mais leves, né? E no caso, como colocamos no caso das crianças, no caso das mulheres, ainda encontramos situações mais complicadas em alguns casos. Eu acho que desse panorama do projeto, né, colegas? Só talvez acrescentando que nós também, no slide anterior, Carolina, nós desenvolvemos cursos de extensão para formar intérpretes comunitários e também para capacitar os agentes públicos que vão lidar com essa população e com essas situações mediadas por intérprete, porque é muito importante que os agentes públicos, sejam eles médicos, juízes, policial, assistente social, entendam como funciona uma situação em que há um mediador que vai ajudar, auxiliar, né, essa relação para que ela se torne mais efetiva, né? Então, a gente fez oficinas também para treinar esses usuários e cursos de extensão para formar esses intérpretes. Agora, eu acho que a gente pode passar para a próxima e falar da criação de uma associação. Isso ainda é um projeto, a gente está tentando criar uma rede de parceiros através de uma associação nacional que se chamaria ABRINCO, Associação Brasileira de Intérpretes Comunitários, que seria composta por, claro, professores, pesquisadores, membros da academia, mas também, como eu falava, por profissionais da interpretação, da tradução, e também por agentes públicos dessas instituições envolvidas, direta ou indiretamente, com essas populações e essas comunidades não falantes de português. E aí a gente vem desenvolvendo várias parcerias com outras universidades, outras instituições. Pode passar, Carolina? Talvez você possa... Primeiro, a gente vem desenvolvendo parcerias internas na UNB, com uma parceria com o projeto da professora Alice, que vai falar daqui a pouco, que é um grupo de pesquisa intitulado Poéticas do Devir, mas também temos uma parceria com um laboratório que se chama GAL, Grupo de Acessibilidade Linguística, com o Departamento de Linguística do próprio Instituto de Letras, e com o NEP, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros, que está muito mais focado no ensino do português para refugiados, imigrantes, etc. Temos também uma parceria com o Departamento de Estudos Latino-Americanos e o Observatório das Migrações, que é sediado nesse departamento. Temos uma cátedra na UNB, que se encontra também em várias outras universidades, que é essa cátedra Sérgio Vieira de Mello. É uma cátedra para o refúgio do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio, com o Instituto de Relações Internacionais e com o próprio Decanato de Pesquisa e Inovação, que criou vários núcleos interdisciplinares ou transdisciplinares para que as grandes problemáticas de pesquisa desenvolvidas na universidade possam ser mais transversais, ou seja, para que a gente possa, juntos, a partir de várias perspectivas e vários vieses, analisar esses objetos de uma forma mais interdisciplinar e transversal. Carolina, se você quiser, então, apresentar as próximas parcerias.
Desculpe, eu estava falando sem microfone. Então, neste último ano, sobretudo, foram desenvolvidas muitas parcerias com universidades brasileiras. Bom, a primeira, que é a Universidade Federal de Paraíba, na qual está a Ângela Eraço, ela já vem de longe e se desenvolveu lá um projeto irmão do nosso projeto de extensão Migrações e Fronteiras, cujos objetivos são os mesmos que apresentamos agora. Apoio à população imigrante que chega na cidade de João Pessoa, que tem recebido muitos imigrantes venezuelanos, e, enfim, tudo isso por meio de acompanhamento linguístico, atendimento, tradução, interpretação, mediação. Também está sendo desenvolvida uma parceria com a PUC Rio, no ensino de interpretação. Eles estão participando nos cursos dos quais falou a Sabine agora, os cursos para intérpretes comunitários que estão sendo desenvolvidos, já acabou a segunda edição. Depois temos a Universidade Federal de Roraima, onde também se dá o ensino de interpretação, mas focalizado nas línguas indígenas, assim como as dedicadas às pessoas com necessidades especiais, com falta de audição. Com a Universidade Federal de Pelotas, existe também uma parceria com o projeto de extensão, tradução, mediação linguística e disseminação de informações à comunidade. Na UNILA está um projeto voltado para as mulheres imigrantes em situação de detenção, cujo número é elevado demais. E temos na Federal de São Carlos a Cátedra para o Multilinguismo e esse projeto para extensão de direito. Estão sendo consolidadas, preparadas outras parcerias com a UFG, IFG, UFG, enfim, etc. Também, eu não sei, continua aqui, Sabine, ou você quer apresentar as parcerias, ou você, Susana? Continua. Pode continuar. Tá, então, as parcerias interinstitucionais, que foram as que... esta parceria com o Ministério da Justiça, com o CONARE, foi o primeiro que eu conheci, e trata-se da primeira grande colaboração com uma instituição que se ocupa precisamente das entrevistas aos refugiados para reconhecer seu estatuto de refugiado, e no qual começou a atuar o recém-criado Banco de Intérpretes, né? Durante algum tempo, os intérpretes participaram nessas entrevistas, dando apoio aos refugiados quando necessário. No entanto, devido a toda uma questão de funcionamento, aos atrasos na realização dessas entrevistas, etc., é uma parceria que, digamos, está um pouco em stand-by. Provavelmente a parceria mais ativa no momento é com a DPU, com a Defensoria Pública, cujo primeiro resultado, vamos dizer assim, foi a criação do NUTRAD, que é um núcleo de tradução na própria DPU, no qual atuam estagiários da UNB. Tá? Nós vamos ter, por exemplo, a continuação, o Gustavo Noleto,
que começou, foi um dos primeiros estagiários da UNB nesse núcleo de tradução. Por outro lado, a Defensoria Pública também tem criado um serviço de apoio na atenção a estrangeiros. Enfim, é uma das, realmente, das parcerias mais ativas. Depois temos, estou cronológico mais ou menos, a parceria com o MP, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que ela começou com a tradução de uma guia, de uma guia para lutar contra a violência doméstica entre as mulheres imigrantes, a partir de um problema que foi levado ao Ministério Público. Então, o Ministério Público decidiu fazer essa guia em várias línguas para atender as mulheres imigrantes. Aí entrou em contato com a UNB e nós realizamos a tradução. E foi a guia que pode ser encontrada na página do MP, DFT, foi lançada o ano passado, em dezembro passado, e foi traduzida dentro da UNB ao espanhol, inglês, francês e chinês. A partir daí, enfim, temos em mente realizar outros projetos. Depois tem a parceria parcerias que estão começando e que, em outros casos, enfim, por exemplo, parcerias que estão começando com o Memorial da América Latina, com o qual vamos fazer um acordo de cooperação, com o IPOL, Instituto de Pesquisa, Investigação e Políticas Linguísticas. Desde algum tempo, nós temos relações com o Instituto de Migração e Direitos Humanos e através da Irmã Rosita, que foi, de fato, uma das impulsoras do grupo de intérpretes, do Banco de Intérpretes Voluntários. Então, aí eu acho que passo a palavra para a Sabine apresentar as parcerias internacionais. De fato, como eu falei para vocês, o projeto começou com uma grande parceria com a França, mas essa parceria vem se desfazendo aos poucos, a gente ainda tem contatos, mas o nosso foco se voltou muito mais para parcerias regionais na América Latina, inclusive com o Ministério da Cultura do Peru, que tem um serviço de mediação linguística e intercultural para comunidades indígenas locais. A gente tem uma parceria se iniciando também com a Colômbia, o Instituto Caro y Cuervo, que também trabalha essa questão dos direitos linguísticos de populações autóctones, né, indígenas. Uma parceria internacional com a cátedra UNESCO Chair for Language Policies for Multilingualism, que também está em várias universidades e que tem sua sede na Federal de Santa Catarina, na UFSC. E uma parceria com o Acnur, como eu falava, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio, e, finalmente, o Centro Escalabriano de Estudos Migratórios, que é um centro italo-brasileiro, né? Ele tem sede tanto no Brasil quanto na Itália. Pode passar. Acho que, para concluir, o nosso grande feito do ano passado, em 2020, foi a apresentação de um projeto de lei no Congresso Nacional que propõe que se institua como política pública a obrigatoriedade de alocação de tradutores, que a gente chamaria de tradutores sociais, e de intérpretes comunitários em todas as instituições públicas federais, estaduais e municipais, de forma permanente ou através da formação de núcleos especializados de tradução e de interpretação comunitária, especialmente organizados para atender às demandas específicas de cada área que a gente citou agora há pouco, né? A área médica, a área jurídica, a área da educação, a área da administração geral, a área das fronteiras e das zonas de conflito.
E esse projeto está tramitando hoje no Senado, sendo representado pelo senador Paulo Paim, que foi o presidente da Comissão de Direitos Humanos, hoje ele já não está mais à frente dessa comissão, mas ele vem defendendo esse projeto que esperamos, né, seja aprovado, talvez daqui 1, 2 ou 3 anos, e que a gente possa, de fato, profissionalizar e contar com a intervenção do Estado para que essas mediações linguísticas sejam efetuadas por um profissional intérprete e por um tradutor social que traduziria os documentos necessários para que essa população tenha acesso a esses direitos. Pode passar. Se vocês quiserem ter mais informações sobre o projeto de pesquisa, nós temos aqui o site, né, do mobilang.nb.br, e temos um e-mail para que vocês possam não só se comunicar com a gente, mas também participar do projeto enquanto extensionistas, pesquisadores ou colaboradores de forma geral. Então, basicamente, essa era a apresentação geral do Mobilang e do projeto de extensão Migrações e Fronteiras. Agora eu gostaria de passar a palavra a uma das nossas parceiras da própria Universidade de Brasília, que é a professora Alice, e que está iniciando também uma pesquisa voltada para a acessibilidade linguística de imigrantes e de indígenas, principalmente de imigrantes, na realidade, dentro dos tribunais, especialmente do Tribunal de Guarulhos, que é o TRF3, terceira região, e que se constitui como locus, né, principal, onde muitos estrangeiros acabam sendo julgados e acabam sendo réus em processos judiciários. Alice, passo a palavra. Obrigada. Obrigada, Sabine. Boa noite a todos e a todas, né? Já vou aqui compartilhar, ela já está aí, né? A Carolina já compartilhou. Obrigada, Carolina. Se puder pôr no primeiro. Enquanto isso, eu queria agradecer, para mim é uma alegria participar desse projeto, que eu acho de uma enorme importância, né? Para contextualizar um pouco essa perspectiva, pode aumentar um pouco a apresentação? Um minuto, é que eu tinha Sim, outra claro. aberta e tinha outra aberta, e aí não quer abrir esta aqui agora. Pronto, agora abri. Agora sim, né? Isso, agradeço. Desculpa. Então, imagina, dentro desse esforço geral do projeto Mobilang, né, desse grupo Mobilang, de formação, sobretudo no esforço de formação de intérpretes comunitários, o nosso projeto, que está iniciando agora, né, busca fazer um glossário multilingüe de sentenças em audiências de réus estrangeiros no Brasil, sobretudo em parceria com o Tribunal Federal de Guarulhos, onde a maioria, como a professora Sabine falou, a maioria dos estrangeiros são julgados, né? Pode passar. E esse contexto, né, de todo esse esforço, ele se inscreve justamente nos direitos linguísticos. Então, antes eu queria um pouco falar sobre o que são esses direitos linguísticos, por mais óbvios que possa parecer, eu acho importante situar essa perspectiva. Primeiro, os direitos linguísticos podem estar ligados e devem se ligar aos direitos das minorias, das chamadas minorias, ou como o Sabine falou, minorizadas, né, das comunidades minorizadas. E o interesse que está crescendo nos direitos linguísticos se liga, claro, ao fenômeno da migração em nível global, né, nas últimas décadas, não que a migração não existisse antes, mas nas últimas décadas se intensificou de maneira tão grande que acabou sendo uma questão para vários Estados-nações. E também está ligado ao crescente sentimento de pertencimento comunitário em nível nacional, como é o caso das populações indígenas, das populações surdas. Então, se dá tanto no crescimento das migrações, né, quanto também no crescimento do sentimento de pertencimento.
que vai reivindicar seus direitos linguísticos. Várias organizações internacionais, como a ONU e a Unesco, né, reconhecem que os direitos linguísticos são parte essenciais dos direitos humanos fundamentais e vão exigir, né, dos Estados democráticos a implementação de uma legislação e de políticas públicas que assegurem esses direitos linguísticos. Esses direitos vão influir, né, de maneira forte sobre o uso das línguas ou preferências linguísticas, tanto das autoridades governamentais quanto dos indivíduos, né, e em qualquer outra entidade. E eles são ancorados dentro do direito humano internacional no princípio de proibição da discriminação, no direito à liberdade de expressão e no direito das minorias linguísticas de usar suas próprias línguas, né? Pode passar. Assim, em vários documentos, como a Declaração dos Direitos das Pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas da ONU, também aparece nos princípios diretores da Unesco, né, ligado à educação intercultural, e há vários outros, eu peguei esses dois exemplos por eu citar, e nesses vários documentos, por mais diferenças que existem, podemos ver, descrevem procedimentos básicos por parte das autoridades governamentais para respeitar os direitos linguísticos. E entre eles, destacamos três que nos parecem fundamentais, né? Que é o primeiro, respeitar o Instituto dos Direitos Linguísticos como sendo dos direitos humanos fundamentais. Isso aparece em todos os documentos. Reconhecer e promover a tolerância, a diversidade linguística e cultural, assim como o respeito, a compreensão e a cooperação mútua em todos os níveis sociais. E também, claro, a implementação de uma legislação e de políticas que tratam dos direitos linguísticos, que prescrevam um quadro definido para a sua operacionalidade, né? Pode passar. E dentro desse esforço, justamente, de implementação para a garantia dos direitos linguísticos, está a formação, claro, dos intérpretes comunitários, né? Como política pública e como a professora Sabine falou, um dos grandes feitos do ano passado é o projeto de lei, né, para o reconhecimento da obrigação de o Estado brasileiro prover uma assistência linguística oral por meio de intérpretes e escrita por meio de tradutores, para garantir o diálogo vital entre os operadores do direito, autoridades institucionais, servidores e empregados públicos e pessoas em situação de vulnerabilidade, sejam elas imigrantes, indígenas ou minorias linguísticas já estabelecidas no Brasil, que não falam ainda, né, o português do Brasil e que necessitam, em diversos contextos, de acesso a serviços públicos de saúde, justiça, educação, assistência social nas fronteiras, etc. Então, esse projeto, né, foi acolhido pelo senador Paulo Paim, que era presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Senado, como a professora Sabine falou, né? Então, a necessidade, essa formação dos intérpretes comunitários vem como uma ferramenta de garantia desses direitos linguísticos, né? Por isso, esse esforço do projeto da professora Sabine na formação desses intérpretes, que está aí a citação que eu peguei do projeto da professora Sabine, né? Frente a esse desamparo, trata-se de assegurar o direito à mediação linguística por meio de um profissional denominado no Brasil de intérprete comunitário ou intérprete colaborativo, para a interação verbal, oral e de tradutor social para a tradução de textos escritos, como foi visto. E isso está previsto, né, no Código de Processo Penal, nos seus artigos 193 e 2233, né, e no acordo com os princípios e garantias da lei de migrações, né, que a professora já falou, não vou me estender. Dentro desses intérpretes comunitários,
que são mais que ferramentas de garantias de direitos linguísticos, agentes, né, que permitem a garantia desse direito, destacamos os intérpretes forenses, né, que é justamente o profissional que atua em audiências judiciais, cíveis ou criminais. Desculpe. E dentro desses intérpretes forenses, importante notar com a Jacqueline Nordin, que é justamente uma intérprete forense profissional, né, em que ela vai destacar que, mais que um intérprete que conhecedor das línguas, né, a interpretação forense é uma ferramenta de implementação do devido processo legal e de asseguração da ampla defesa e do contraditório no processo penal. É a própria Constituição Federal e o Código de Processo Penal que impõe que se garanta, e não apenas que se prometa, né, ao réu estrangeiro plena oportunidade de contraditório e de ampla defesa no processo penal, o que somente se alcança com o serviço de interpretação forense profissional e de qualidade. Além disso, a Jacqueline Nordin também destaca, né, que o Código de Processo Penal estabelece no seu artigo 193 que quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. E no artigo 223, que quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Então, a gente percebe que a interpretação forense, ela seria quase uma obrigatoriedade das instituições públicas, né? E ela é uma atividade específica, uma atividade profissional específica em relação aos intérpretes comunitários, né? Que, segundo Nordin, exige não só o pleno domínio das línguas que vai interpretar e das técnicas de interpretação, como também intimidade e desenvoltura com a terminologia técnica jurídica e com os ritos e procedimentos judiciais, que é uma formação mais específica. Então, frente a isso, pode passar. Frente a isso, o nosso projeto era de fazer um glossário, né? E, sobretudo, situado na região de São Paulo, no Tribunal Federal de Guarulhos, porque justamente o juiz Paulo Almeida vai destacar numa pesquisa em que se mapearam todas as línguas utilizadas no tribunal, que de 1999 a 2014, 76% dos réus processados na Justiça Federal de Guarulhos por envolvimento com tráfico internacional de drogas eram de estrangeiros, né? Já tendo, então, os juízes federais de Guarulhos se deparado com mais de 50 idiomas diferentes nas audiências criminais. Então, já por isso, se justifica a importância desse profissional. Os autores ainda salientam, né, que a complexidade linguística naturalmente envolvida numa audiência criminal, que é recheada de termos técnicos jurídicos, aliada, claro, à folclórica prolixidade dos operadores de direito no Brasil, acaba por complicar ainda mais a vida dos intérpretes forenses. Frente a isso, nós, para nosso projeto, decidimos trabalhar com um dos documentos bem particulares desses processos, que é as sentenças. Os autores, tanto Paulo Almeida como Jacqueline Nordin, vão dizer que, dentro dos 6 momentos processuais em que atua o intérprete forense na Justiça Federal de Guarulhos, temos a entrevista prévia reservada com o defensor, né? As explicações preliminares do juiz, a oitiva das testemunhas, o interrogatório do réu estrangeiro, as alegações finais e a leitura da sentença e, enfim, a discussão de eventuais apelações com o defensor. E para a nossa pesquisa, nós destacamos justamente as alegações finais e a leitura da sentença
por acreditar que a leitura da sentença corresponde justamente ao ápice do processo decisório, além de conter, como a gente vai ver, o relatório de todos esses diferentes momentos. Segundo Plácido e Silva, né, em seu vocabulário jurídico, ele vai falar que a sentença designa a decisão, a resolução ou a solução dada por uma autoridade a toda e qualquer questão submetida a sua jurisdição. Pode ser interlocutória, terminativa do feito ou final. Além disso, o Olvin também destaca que a sentença é, dos atos do juiz, o mais importante e o de maior relevância, porque coroa todo o procedimento, constituindo-se no último ato com o qual o juiz termina o ofício jurisdicional. Então, para situar, o nosso corpus de partida será composto, então, dessas sentenças. A sentença é um documento que é bastante padronizado, né, e regulamentado até nos próprios códigos de processo penal e no Código de Processo Civil. No artigo 381, né, fala que a sentença deverá conter os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las, a exposição sucinta da acusação e da defesa, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a decisão, a indicação dos artigos de leis aplicados, o dispositivo e a data de assinatura do juiz. Que no Código de Processo Civil, no artigo 458, reencontramos toda essa parte, mas resumidas em 3 partes essenciais da sentença. O relatório, que vai conter os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, em que aparecem os artigos de lei no qual vai se fundar a decisão. E, enfim, o dispositivo em que o juiz resolverá as questões que as partes lhe submeterem, né? Assim, resumimos, de alguma maneira, a padronização e regulamentação da sentença em 3 grandes partes: o relatório, a fundamentação e o dispositivo. E todas as sentenças obedecem a essas 3 partes estruturantes desse gênero discursivo da sentença. Eu não vou repetir cada uma das partes, mas só para entender, o relatório inicial, ele é essa primeira parte onde vai aparecer todos os documentos e no qual o juiz vai expor, né, todas as informações que dão origem ao processo. A fundamentação ou a motivação, né, ela pode ser entendida como a fase de instrução do processo. E nessa etapa, o magistrado resolve inicialmente as questões postas, as provas produzidas pelas partes, bem como a análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos dados normativos. Em outras palavras, nessa parte, temos a indicação dos motivos de fato, né, e de direito em que se funda essa decisão, com a indicação dos artigos de lei aplicados. E, enfim, o dispositivo, que é a conclusão, parte final da sentença, que ensina diretamente a coisa julgada e seus respectivos efeitos. É o aceito ou a rejeição do pedido do autor. E, portanto, né, é a concretização dos atos do juiz. Pode passar. Assim, frente a esse contexto todo, dos direitos linguísticos e da situação do Tribunal Federal de Guarulhos, né? O nosso objetivo principal da pesquisa, eu poderia, na verdade, dividi-lo em 2 objetivos fundamentais. Um que está mais ligado ao objeto, ao produto, né, ao resultado da pesquisa, que é a elaboração de um glossário multilíngue de sentenças, né, que parta dos problemas reais enfrentados pelos intérpretes e juízes durante as audiências com estrangeiros,
de maneira a melhor auxiliá-los nessa árdua tarefa, né? E um outro objetivo, que é um objetivo da elaboração de um método, é um objetivo mais metodológico, né? E que pretendemos partir da instância enunciativa, que vai focar justamente nos sujeitos, tanto o enunciador juiz quanto o enunciador intérprete, e mobilizar uma abordagem trans e interdisciplinar entre as áreas do direito, da interpretação forense, da terminologia e dos estudos da tradução. Então, tem um segundo desafio que está ligado justamente à elaboração de um método focado nos sujeitos, porque é nos sujeitos que conseguimos trazer a situação real do que acontece no momento da interpretação nas audiências. E isso, claro, se desdobra em vários objetivos específicos, né? O estabelecimento de um corpus de sentença nas diferentes línguas, em português, espanhol, inglês e francês, atualmente, né? Firmar parcerias com intérpretes forenses e juízes, ou seja, isso faz parte dessa interdisciplinaridade, para a identificação e levantamento das unidades de tradução e das unidades terminológicas, uma análise estatística das unidades regulares e frequentes por perfis profissionais, ou seja, por juiz, intérpretes profissionais e intérpretes de informações, que não têm as mesmas dificuldades e que não apontam para as mesmas unidades, né? Uma análise linguística dessas unidades levantadas para o perfil desses termos, né, ou desses candidatos a termos, uma análise semasiológica, que vai nos levar a uma tradução descritiva, que pode corresponder à definição, digamos, no glossário, e onomasiológica, na busca de equivalentes das unidades levantadas. A elaboração, claro, de uma ficha terminológica multilíngue, e pensar também a sistematização desses glossários. Assim, a terminologia multilíngue que estamos propondo, né, metodologicamente, ela busca a partir da instância enunciativa, como eu falei já, que vai focar nos sujeitos, né, nos enunciadores, né, e mobilizar essa abordagem interdisciplinar de fato. Nesse sentido, a pesquisa ela propõe discutir uma terminologia aplicada à interpretação e numa abordagem enunciativa, né? Essa abordagem enunciativa, ela permite compreender a unidade terminológica não apenas como unidade linguística, mas também como uma unidade discursiva dentro de diferentes instâncias enunciativas e desdobrando as posições discursivas, ou seja, desdobrando esses lugares de fala, né? Então, do juiz, dos intérpretes forenses e dos intérpretes em formação. Pode passar. Assim, vamos partir a discutir muito mais a relação entre unidade de tradução e unidade terminológica. Em várias pesquisas, né, sobre textos de especialidade, partimos muitas vezes da hipótese é que a maior dificuldade dos tradutores está ligada às unidades terminológicas, mas existem outras unidades de tradução que também apresentam dificuldades no momento da interpretação. Então, a própria unidade de tradução do enunciador-intérprete se torna unidade terminológica na visada pragmática do glossário, já que o nosso público-alvo do glossário são os intérpretes em formações e os intérpretes profissionais. Então, mais que unidades terminológicas ligadas à área do direito, né? Além, digamos, dessas unidades, também pensar as unidades de tradução no momento real de interpretação para poder compará-las e verificar se, de fato, as unidades terminológicas são as maiores dificuldades nos momentos de interpretação. Então, isso nos permite verificar, né, justamente, quais as dificuldades enfrentadas pelos intérpretes, além da própria terminologia da área usada pelo enunciador juiz. Nós aqui trabalhamos com unidade de tradução, a categoria de unidade de tradução, desenvolvida
por Alves, Magalhães e Pagano, né? Claro que tem toda uma discussão sobre o conceito de unidade de tradução, mas nós partimos dessa unidade, dessa concepção, em que a unidade de tradução ela é um segmento do texto de partida, independente de tamanho, né, e forma específicos, para o qual, em um dado momento, se dirige o foco de atenção do tradutor. Trata-se de um segmento em constante transformação, que se modifica segundo as necessidades cognitivas e processuais do tradutor. Então, ela é uma unidade bastante subjetiva ligada ao sujeito tradutor, ao sujeito intérprete, né? Esses segmentos que chamam a atenção do enunciador-intérprete ao identificar um problema, uma dificuldade no processo de interpretação, devem constar como unidades terminológicas num glossário que justamente visa auxiliar esse sujeito-intérprete. Claro que, além dessas unidades de tradução, propomos também levantar a terminologia técnico-jurídica a partir da análise composicional legal das sentenças, como vimos, né? A sentença tem uma composição regulamentada e padronizada, e com a colaboração dos juízes e da área de direito. Enfim, pode passar. Assim, a gente propõe para o trabalho terminológico, né, essa abordagem enunciativa que combine ferramentas de análise linguísticas e instrumentos estatísticos de um lado, né, e uma análise onomasiológica e semasiológica centrada nos enunciadores de outro lado. Ao mesmo tempo que produz uma tensão entre padronização e descrição das unidades. Essa abordagem mista permite dois tipos de tradução, né, para a abordagem, né, para o estabelecimento das equivalências. A equivalência e a definição das unidades nas outras línguas. Por que esses dois tipos de tradução? Primeiro, porque temos que lembrar que língua e Estado-nação, num período pós-colonial, não se correspondem. Então, não dá para dizer, não, o sistema jurídico do francês, né? É o sistema jurídico da França, ou o sistema jurídico do Benin, ou o sistema jurídico... Então, hoje, no período pós-colonial, essa relação língua-Estado-nação deve ser separada. Então, eu posso achar um equivalente para o sistema judicial da França, em francês, mas que não vai valer, por exemplo, para o Quebec, ou que não vai valer para o Benin, para o Senegal, etc. Então, as diferenças entre os sistemas judiciais dos Estados-nações, não das línguas, muitas vezes impedem uma equivalência, e, nesse caso, o intérprete pode recorrer a uma descrição, definição de uma pena, por exemplo. Pode passar. Enfim, para terminar, nessas considerações finais, levantei 4 pontos que realmente são questões que aparecem e que vão se desdobrar numa discussão durante o projeto. Primeiro, como eu falei, está ligado à questão dessa perspectiva do trabalho dentro dos direitos linguísticos, em que temos uma visada jurídico-política de implementação de legislações e políticas públicas de garantia desses direitos humanos e linguísticos, né? A questão da formação de intérpretes comunitários, dentro do esforço da professora Sabine, em que o glossário pode se apresentar como justamente um material didático, uma ferramenta de auxílio, né, dentro dessa formação. Então, os intérpretes são agentes dessas garantias, podemos dizer, e aí, nesse sentido, a interpretação forense seria uma especialidade dentro desse categoria maior de intérpretes comunitários. E aí a importância e a dimensão do projeto Mobilong, né, coordenado pela professora Sabine, e encampado por tantos pesquisadores pelo Brasil, porque não adianta conseguirmos a aprovação da lei se não há disponibilidade desse profissional especializado. Enfim, dentro da interpretação forense, o que nos chama a atenção é justamente essa norma discursiva
do discurso jurídico, né, que é altamente padronizado e regulado, mas em que a tensão entre o técnico, a padronização e o legislado, e a intersubjetividade, ou seja, as relações éticas envolvidas, são importantes, né? E, enfim, dentro da questão sobre a terminologia multilíngua jurídica, né, achamos que a abordagem enunciativa focada nos sujeitos se apresenta como um laboratório do real, ou seja, de situações reais, né, nas quais justamente a importância das relações inter- e transdisciplinaridade deve ser efetivamente colaborativas. E aí isso demanda parcerias efetivas, né? Enfim, é só agradeço a atenção e agradeço o convite de participar dessa mesa. Muito obrigada. Muito obrigada, Alice. Foi excelente essa apresentação, bem abrangente. Agora eu vou passar imediatamente a palavra para a nossa primeira aluna, Mariana Bernardo Vieira, que durante alguns anos vem administrando o banco de intérpretes, principalmente na divulgação por meio das redes sociais. Bom dia, Mariana. Boa noite, Mariana. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Bom, já vou começar aqui apresentando a apresentação que preparei para falar um pouco sobre o banco de intérpretes e também um pouco sobre as nossas redes sociais. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite por estar participando. Participar do Mobilang vem sendo muito, muito bom, muito enriquecedor, né? Então, eu vou começar um pouco falando sobre o banco de intérpretes em si. Bom, primeiro, o que seria, né, esse banco de intérpretes que faz parte do nosso projeto? O banco de intérpretes é parte do projeto de extensão Migrações e Fronteiras no DF e tem como objetivo principal promover o apoio linguístico à população imigrante e refugiada que chega ao DF. Os principais serviços oferecidos pelo nosso banco de intérpretes seria a interpretação de entrevistas, em sua maioria, de solicitação de refúgio para o CONARE, Ministério da Justiça e DPGU. Bom, e um pouco mais sobre o banco de intérpretes, né? Como funciona. O banco de intérpretes é composto por intérpretes de diversos idiomas, né? Mas em sua maioria inglês, espanhol, francês e também árabe, com base em critérios pré-estabelecidos, ou seja, as línguas faladas, o nível de compreensão, o nível de conhecimento, de competência, e o perfil das famílias imigrantes, e o tipo de situação de integração que precise a intervenção, né, do intérprete. Além da disponibilidade também do intérprete, é um critério muito levado em conta quando vamos alocar para alguma entrevista, né? E, bom, um pouco mais do passo a passo do funcionamento do banco. Recebemos as solicitações de entrevista, de interpretação via e-mail, o nosso e-mail institucional, e a partir dessa solicitação, a gente estuda os perfis dos nossos intérpretes, dos intérpretes disponíveis, ou seja, dos que compõem o banco de intérpretes no semestre que a solicitação foi recebida, e seus horários compatíveis, assim como o nível de competência linguística naquela língua que foi solicitada. E assim, enviamos um e-mail também de convocação, né, um convite para que o intérprete possa participar ou não da entrevista, e assim que ele tem 24 horas para responder, ele ou ela tem 24 horas para responder, assim que recebemos essa resposta, damos continuidade ao processo, ou seja, caso o intérprete ou a intérprete consiga participar e aceite o convite, ele ou ela vai receber um e-mail posteriormente com mais informações sobre aquela interpretação. Como, por exemplo, se a interpretação vai ser presencial ou virtual, as últimas, devido a todo o contexto, a todo o cenário que estamos atualmente,
vêm sendo interpretações virtuais via Skype, mas essas informações são passadas para o intérprete depois da confirmação da disponibilidade dele ou dela. Depois que a interpretação é feita, tanto o intérprete ou a intérprete participou daquela interpretação, bem como os oficiais que estavam presentes recebem um formulário de feedback contendo algumas perguntas onde eles vão ter que responder para que a gente receba esse feedback sobre como foi a atuação deles e como poderíamos melhorar, né, os nossos processos, porque esse formulário é justamente para entendermos quais são os nossos pontos de atenção e quais seriam os possíveis métodos que poderíamos melhorar, né? Alguns dados do ano de 2018 e do ano de 2019. Em 2018, tivemos 71 intérpretes no total, compondo o nosso banco de intérpretes, em que sua maioria eram intérpretes de inglês, mas também tínhamos de espanhol, de francês, e alguns intérpretes de línguas minoritárias, como, por exemplo, o árabe e o chinês também. Em 2019, tivemos uma queda no nosso número de intérpretes, mas o banco de intérpretes funciona com uma rotatividade. Então, certo semestre, o intérprete pode fazer parte, mas no semestre posterior, ele ou ela pode decidir sair do banco por questões relacionadas à disponibilidade. E agora alguns dados do banco do ano de 2018. Bom, em 2018, tivemos um total de 169 convocações do inglês, 84 do espanhol, 65 do francês e 11 do árabe, o que dá aí um número total de mais 300 convocações, mas um adendo é que essas convocações podem ter sido convocações em que mais um intérprete tenha sido convocado. Então, não necessariamente uma convocação vai precisar de mais de um intérprete, mas isso pode vir a acontecer também. Bom, no ano de 2019, tivemos um total de 83 convocações, em que sua maioria eram do francês, mas também tivemos do árabe, do inglês e do espanhol. E aqui selecionei algumas das dificuldades que enfrentamos no nosso banco de intérpretes. É que temos uma falta de intérpretes do árabe e de outras línguas minoritárias, o que dificulta o processo da interpretação, porque às vezes temos que alocar intérpretes fora do nosso banco de intérpretes ou utilizar o inglês como a língua da interpretação. Dificuldades técnicas para entrevistas via Skype ou via outra plataforma digital, principalmente agora em que as interpretações são feitas 100% remotamente. A ausência de resposta nos formulários de feedback, muitas das vezes os intérpretes não respondem o formulário e enviamos o formulário assim que a interpretação foi feita, então foi finalizada, enviamos o formulário, mas às vezes não temos resposta, então temos que mandar um e-mail e solicitar o preenchimento do formulário, né? Intérprete sem tempo útil para fazer a convocação, ou seja, muitas das vezes a convocação, a solicitação que chega por e-mail, chega um pouco em cima da hora, com 1 ou 2 dias de antecedência, e assim fica um pouco mais difícil para a gente alocar o intérprete e também pensando na disponibilidade dele ou dela, né? Porque é um pouco próximo da data de interpretação. Então, essa também pode ser considerada uma dificuldade. Aqui eu peguei algumas dos outros trabalhos, né, voltados não só para o banco de intérpretes, mas também para o projeto Mobilang. Como a professora Sabina comentou, eu venho gerenciando as redes sociais do projeto e nas redes sociais eu publico não só os resultados das nossas atividades,
mas também atividades de parceiros ou de outros projetos e ações que são relacionados a imigrantes e refugiados e por todo o Brasil, né, independente de ser aqui no DF ou não. Então, nós temos a página do nosso Grupo Mobilang no Facebook, temos o site institucional e a página no Instagram. Então, essas são as nossas 3 redes sociais e que publicamos coisas diariamente lá, divulgando também oportunidades de interpretação, de ações ou de cursos que todos podem participar. E, bom, como participar, né, ou como entrar em contato e saber um pouco mais sobre a nossa atuação. Vocês podem nos contatar no nosso site, mobilang.nb.br, ou enviar um e-mail para projetomobilang@gmail.com, ou até mesmo enviar uma mensagem no Instagram, até mesmo no direct do Instagram. Muitas pessoas fazem isso para perguntar um pouco mais sobre as ações ou as atividades que a gente posta. Mas vocês também podem enviar uma mensagem para saber um pouco mais sobre a nossa situação e sobre como vocês podem fazer parte. Bom, é isso um pouco sobre a atuação do Banco de Intérpretes e da nossa presença nas redes sociais. E eu queria agradecer à professora Sabine por ter me convidado para fazer parte e muito obrigada a todos. Obrigada, Mariana. Ótima apresentação. Agora eu vou passar a palavra para o Emanuel Júnior Reis, que desenvolveu e está finalizando o desenvolvimento de uma pesquisa sobre políticas linguísticas para a internacionalização das universidades brasileiras e das universidades públicas brasileiras, que também entra no escopo dos nossos objetos, né, das linhas de pesquisa que a gente apresentou inicialmente. Manuel, obrigada por participar. Boa noite, Sabine. Todo mundo está me ouvindo? Eu te ouvi. Estou abrindo aqui o arquivo. Apareceu? Sim, apareceu para mim. Então, nossa linha de pesquisa é sobre políticas linguísticas para a internacionalização das universidades brasileiras. A pergunta que nos moveu é se, devido à globalização, o predomínio do inglês como língua mundial e o avanço da internacionalização das universidades de ensino superior do Brasil, se essa expansão ocorre em detrimento de línguas locais e também se constitui ameaça ao fortalecimento da ciência, né? E por as políticas linguísticas terem um caráter multidimensional, cabe questionar, investigar de que forma as políticas macro, micro, meso e micro se interligam. E, dessa forma, a gente busca investigar as práticas linguísticas e a diversidade linguística na produção do conhecimento científico no âmbito da UFG, questionando exatamente o monolinguismo do inglês como língua da ciência. Com essa finalidade, a gente fez um levantamento das bibliografias e referências teórico-metodológicas de pesquisa na área de humanas, e o recorte foi do ano de 2010 e 2021, no programa de pós-graduação, ou nos programas de pós-graduação de estudantes que vieram de países da comunidade de países de língua portuguesa. E a escolha dessa instituição se dá pela importância dela para a lusofonia também e o crescente fluxo desses estudantes nos programas de pós-graduação que tem convênio. Nós esperamos contribuir para o campo da PLICES, né, que é um campo emergente dentro das políticas linguísticas, e pesquisas dessa natureza são importantes, como explicita Jesus, para tentar esclarecer as relações de poder que se estabelecem por meio das línguas, especificamente dentro do cenário científico.
A metodologia que nós utilizamos é quanti-qualitativa e explanatória, né? Os dados foram categorizados seguindo 2 critérios. O primeiro, ele busca coletar dados comuns a todas as produções desses estudantes e dizem respeito mais à diversidade linguística. Os demais dados estão na categoria analítica e a gente procura especificar esses dados sobre as práticas linguísticas desses estudantes. Alguns dados preliminares sobre a diversidade linguística, a gente destacou aqui o gênero dos discentes, que tem a maioria de estudantes homens, o gênero dos docentes, né, tem a maioria mulheres, 58%, a nacionalidade ela é diversa, porém tem uma presença maior de estudantes portugueses, e a formação, no caso de doutorados, é de 22%, em relação ao mestrado. Os dados sobre as práticas dentro do levantamento bibliográfico, objeto de pesquisa, 40% tem a ver com o país de origem, 33% é focado no Brasil e 22% faz uma análise comparada, uma pesquisa comparada. A fundamentação teórica metodológica apresenta uma maior diversidade de tendências. As línguas levantadas dentro das biografias, 78% foram publicadas em português, né, as referências em português são a maioria de obras originalmente escritas em português, no caso não são traduções, e o local de publicação das referências, tanto as traduzidas quanto originais, elas apresentam variedade de países onde se produz em português, não necessariamente os países da CPLP. Então, as referências que a gente utiliza, e por enquanto são esses dados que eu tenho para mostrar. Muito obrigada, Emanuel. Vou passar a palavra, então, agora para a Suzana, que vai apresentar as suas alunas que fizeram pesquisa sobre a orientação delas. Suzana? Olá, novamente, boa noite. Em primeiro lugar, vou pedir para a Tainara Damasceno Silva apresentar o trabalho. É um projeto de PIBIC que vai dar início nesses momentos, né? Então, por enquanto, foi o projeto que foi trabalhado e o projeto se intitula Comunidades Indígenas, Relações de Gênero e Diglossia. Pode ir, Tainara. Obrigada, professora, pela apresentação. Boa noite a todas e a todos. O que eu estou tentando. Vocês estão vendo direitinho? Perfeito. Sim. Ok, então. Boa noite a todos e a todas, né? Como a professora mencionou, o nosso trabalho se intitula Comunidades Indígenas, Relações de Gênero e Diglossia. E o nosso objetivo principal é uma análise paralela da situação de diglossia das comunidades indígenas brasileiras com o Estado brasileiro e as relações de gênero dentro dessas comunidades. E o nosso intuito é observar se há uma relação entre ambas, né, partindo da hipótese de que a situação de diglossia pode sim contribuir para uma maior desigualdade de gênero. E aí a gente parte do conceito de diglossia de Ferguson, de 1959, diglossia, que provém do grego e significa duas línguas, é um conceito da sociolinguística e da sociologia da linguagem que faz referência à coexistência de duas ou mais línguas relacionadas ou não, ou de variedades de uma mesma língua em um determinado espaço geográfico. Além disso, a gente tem Martínez e Gurovitz, com o verbete de 2017, ambas professoras do nosso projeto, né? Existe uma diferenciação no valor que a comunidade de fala outorga às línguas envolvidas, e essa diferenciação traz consequências principalmente para aquelas pessoas que não dominam a língua socialmente mais prestigiada, sendo privadas de informações básicas. As autoras apontam também que são os homens que geralmente ocupam a esfera pública nas diferentes sociedades, entendida como todas as atividades fora do âmbito doméstico, ficando assim as mulheres relegadas às esferas privadas, esferas onde geralmente é usada a variedade linguística menos valorizada.
Assim, as autoras concluem que as mulheres podem estar encarando barreiras linguísticas para interagir com a esfera pública, onde a língua mais veiculada seria a mais valorizada, na qual as mulheres não teriam competência linguística suficiente. Entendemos que essa situação pode estar presente também nas comunidades indígenas brasileiras, é justamente isso que a gente vai investigar, já que os homens costumam concentrar as funções de liderança e relacionamento com a sociedade envolvente. O nosso objetivo geral é a análise e reflexão sobre as intersecções entre a situação de diglossia e a desigualdade de gênero no seio das comunidades indígenas brasileiras, e os nossos objetivos específicos é a busca exaustiva de materiais, né, para uma ampla compreensão da situação no Brasil e informações sobre as mulheres indígenas e as línguas indígenas, realizar uma leitura, fichamento, reflexão dos textos, um levantamento de dados estatísticos sobre as comunidades indígenas, refletir sobre as relações de gênero e a situação sociolinguística ao interior das comunidades indígenas com base, né, nos textos que a gente está levantando, uma análise de possíveis relações entre a realidade sociolinguística e as relações de poder de gênero nessas comunidades e a produção, né, do artigo científico que vai trazer essas reflexões da situação de diglossia e das mulheres indígenas no Brasil. É isso, obrigada. Eu espero que a gente alcance aí todos os nossos objetivos. E é isso. Obrigada, Tainara. A Tainara, assim como a Liele e a Mariana, que são as 3 alunas que estão trabalhando comigo, elas entraram na minha linha de pesquisa semestre passado. Estamos nos reunindo cada 15 dias, às sextas-feiras. As 3 são alunas muito empolgadas, com muita vontade. A gente tem umas reuniões bem interessantes. E agora vou passar, e as 3 entraram com um PIBIC dos temas que mais interessaram a elas dentro da linha de pesquisa. Agora vou deixar vocês com a Liele Rodrigues da Silva, que também está com um projeto de PIBIC intitulado Marcação de Gênero Neutro nas Línguas e seus efeitos na representação de uma comunidade. Liele, boa noite, fica você com a palavra. Obrigada, professora, boa noite. Então, gente, como a professora mesmo falou, eu ingressei nesse semestre, né? Então, é a primeira pesquisa que eu faço. Estou muito empolgada em participar do projeto com ela. Tenho achado muito interessante tudo que a gente tem fazendo. E eu escolhi esse tema por ser um tema que eu acho que é bastante atual. Vocês estão vendo minha tela? Só para confirmar. Sim, vamos. Beleza. É um tema que eu acho que é muito atual e que eu tenho presenciado bastante nas redes sociais e tudo mais, e então por isso eu escolhi esse tema. O objetivo inicial é fazer uma análise das línguas que eu já estudei, eu já tive algum tipo de contato, que é o espanhol, o francês, o inglês, o alemão e o português. Não quis delimitar o português só no português do Brasil, porque eu acho que cabe estudar o português de Portugal também, ou de outros países que têm o português como língua dominante. E com essa análise de línguas, o meu objetivo é ver a necessidade em que as pessoas de gêneros que não estão delimitados a homem e mulher, que são os gêneros delimitados pelo patriarcado, tentam se expressar através das suas línguas. Ou seja, o objetivo da linguagem ela não é apenas para comunicar, mas para se expressar como ser humano diante de uma sociedade. Então, o objetivo é analisar como essas línguas que existem, se elas já fazem alguma inclusão das pessoas que vão além do gênero que se identificam masculino, feminino, sexo biológico, como essas línguas já têm tentado incluir essas pessoas, ou como as pessoas que têm a necessidade de se expressar através da língua já utilizam do que tem as suas línguas como ferramentas para se expressar. Como, por exemplo, no inglês, eu já vi em séries, em materiais que eu já li, em que as pessoas LGBTQI+, se expressam através do they,
por não querer se delimitarem a um gênero binário que vem pela influência do patriarcado com o feminino ou masculino. E com isso também, o objetivo da minha pesquisa é compreender a identidade de gênero segundo uma percepção brasileira e mundial. E o que seria essa compreensão? Não uma compreensão pessoal, mas o que já se tem como material. O que as pessoas já dizem sobre isso, o que já foi estudado. Então, é fazer uma compreensão no sentido assim de elaborar, pegar tudo que já existe e criar uma fundamentação em cima deste material. São assuntos assim muito amplos, muito delicados, como eu poderia dizer, delicados e densos. Então, eu acho que é muito importante, antes da gente fazer a análise da língua para expressar o gênero, a gente entender o que é identidade de gênero e como o mundo percebe isso. Sendo assim, depois eu pretendo desenvolver a ideia de onde veio, de onde nasceu não de onde nasceu, mas no sentido quando que as pessoas começaram a dar importância a isso. Essa necessidade dos LGBTQIA+ em ser incluídos linguisticamente, quando começaram a comentar sobre isso, porque isso não é um assunto muito falado. Para a minha geração, assim, rede social mas não é uma coisa que chega a ter a importância que deveria ter. Sendo assim, essa importância, como a mudança da linguagem afeta os meios públicos, privados e pessoais, a gente já tem uma grande dificuldade, já vi muitas cartilhas na questão do gênero masculino sempre está acima do gênero feminino na expressão linguística, né? A gente sempre usa o masculino mesmo quando tem mulheres em meios para expressar. Então, como essa mudança da linguagem com a vinda da linguagem neutra afetaria os meios públicos, privados e pessoais, em sentido de estar dando uma palestra em um meio mais jurídico, ou então conversando mesmo entre familiares e parentes e amigos. E depois eu pretendo analisar como são feitas as mudanças linguísticas para que elas sejam reconhecidas como norma padrão. Hoje em dia, a gente já tem conhecido como norma padrão, que é o gênero masculino sobressaindo ao gênero feminino, dominando o gênero feminino. Então, como que a gente poderia fazer, como é feita essa mudança para que a norma neutra seja reconhecida como a norma padrão? No geral, é essa a ideia que eu pretendo desenvolver no meu trabalho. Estou muito empolgada. Acho que é um campo assim que cada vez mais que a gente estuda, a gente descobre uma coisa nova. É um desafio muito grande para mim, porque eu não faço parte da minoria LGBTQI+, mas eu quero muito aprender, porque é uma coisa que me desafia, por eu não compreender, por não fazer parte, mas eu quero compreender para poder ajudar essas pessoas a serem incluídas, e acho que é meu dever como estudante de línguas e linguística trazer isso à tona e ajudar nessa educação aí. É isso, obrigada. Obrigada, Aliele. Como a Aliele colocou, especificamente ela me provocou, né? Isso eu acho que as professoras aqui devem concordar. Um dos prazeres de ser professora, de estar na educação, é aprender, não só passar informação aos alunos, às alunas, mas também aprender, né? E essas provocações de temas que eu acho que esse tema da Arielle está bem em voga, atual, é um tema provocador e que merece ser cada vez mais aprofundado, né? Eu acho que eu esqueci de falar, as 3 alunas, tanto a Tainara, a Arielle como a Mariana, que vai apresentar agora, são alunas do curso Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação. É verdade que as 3 é a primeira pesquisa que elas estão desenvolvendo, e isso é um desafio para elas e para a orientadora também, né? Sempre é um desafio começar a acompanhar nesses caminhos da pesquisa.
A seguinte aluna que vai apresentar é Mariana de Jesus Andrade, também com um projeto PIBIC, que o dela é intitulado Gênero, Migrações e Educação, a participação de mulheres migrantes em cursos de português para estrangeiros no Distrito Federal. Pode passar para a Mariana, por favor. Olá a todas e todos, meu nome é Mariana Andrade, eu sou aluna do 8º semestre de Línguas Estrangeiras Aplicadas e faço parte do Mobilang, mais especificamente na língua de pesquisa de multilinguismo e relações de poder na construção da igualdade de gênero, sob orientação da professora Suzana Martins. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu tema de PIBIC, que se chama Gênero, Migrações e Educação, a participação de mulheres imigrantes em cursos de português para estrangeiros no Distrito Federal. Bom, segundo a Organização Internacional para Migrações, há aproximadamente 272 milhões de imigrantes no mundo, e isso representa um total de 3,5% da população mundial. Devido a essas estatísticas elevadas, entre outros fatores, estima-se que a metade da população é bilíngue. Entretanto, muitos dos e das imigrantes não falam as línguas oficiais dos países de acolhida, ou ainda suas competências comunicativas não permitem uma verdadeira interação. O Brasil, como signatário da Declaração dos Direitos Humanos, acolhe milhares de imigrantes e refugiados em busca de melhores condições de vida. Mesmo a Constituição brasileira garantindo iguais condições de saúde, trabalho e educação para brasileiros e estrangeiros, as barreiras linguísticas podem se tornar um fator de exclusão. Para Melissa Moyer, a linguagem pode ser um recurso valioso, e os problemas para uma efetiva comunicação podem ocasionar sérias consequências para o estado físico das pessoas. Nos diferentes países onde residem as pessoas imigrantes, cursos para aquisição da língua nacional são ofertados para estas populações, tanto de forma gratuita quanto pela iniciativa privada. Martínez expõe que as mulheres estavam ausentes dos cursos de português para estrangeiros oferecidos em Brasília, pelo IMDH e pela Universidade de Brasília, motivo pelo qual organizou um curso de português para o grupo de mulheres haitianas que participaram do seu trabalho de campo do projeto de doutorado. Se as mulheres estão mais ausentes nos cursos de português para estrangeiros em Brasília, podemos entender que enfrentam maiores dificuldades ao encarar as barreiras linguísticas e, assim, há maiores limitações para o exercício dos seus direitos no país e a ocupação dos mais variados espaços das esferas sociais. Por esta razão, esta pesquisa propõe-se a observar a situação sociolinguística das mulheres imigrantes no Distrito Federal e os desafios da sua integração linguística, focando na sua participação nos cursos de português para estrangeiros em Brasília e refletindo sobre as relações entre a desigualdade de gênero, migrações e educação. Sobre a metodologia de trabalho, como primeiro passo será efetuado um levantamento bibliográfico sobre a situação das mulheres imigrantes em Brasília e a sua participação nos cursos de português como língua estrangeira. De forma paralela, será realizada a pesquisa de campo para acesso aos dados sobre a participação das mulheres imigrantes nos cursos. A pesquisa de campo se dará através do contato com instituições que oferecem esses cursos e os dados obtidos serão analisados para a comprovação da hipótese de trabalho. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção de todos e todas. Muito obrigada. Bom, agradecemos muito a apresentação da Mariana e a continuação vamos ter a apresentação do estudante Gustavo Noleto, que ele é estudante já finalizando o curso de tradução em inglês, e ele vai nos apresentar o projeto desenvolvido para participar no edital COPEI, que foi apresentado pelo Instituto de Letras, participando aí o Mobilang. O título era Consequências da Pandemia do Covid-19 para Estrangeiros, Imigrantes e Refugiados
indígenas e pessoas com deficiência, como tornar o sistema de proteção social responsivo a choque. A partir daí, com esse edital, nós conseguimos dar o primeiro passo no desenvolvimento do aplicativo para tradução, para interpretação comunitária, nesse primeiro momento voltado mais para a Covid, como a Susana explicou antes, mas que pretende continuar posteriormente. Então, vou dar passo à apresentação do Gustavo. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Gustavo e eu vou apresentar para vocês brevemente um dos projetos que a gente tem em andamento no Mobiland atualmente. Trata-se do desenvolvimento de um aplicativo que busca melhorar, dar acessibilidade linguística a imigrantes, indígenas e surdos a serviços comunitários, especificamente a serviços de saúde no contexto da pandemia de Covid-19. O nosso projeto ele foi contemplado pelo edital COPEI número 1 de 2020, que é um edital que busca dar apoio à execução de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas, de inovação e de extensão do combate à Covid-19, onde o Mobiland se inseriu com a seguinte proposta, com o objetivo de analisar as consequências da crise do Covid-19 nos grupos de estrangeiros, de indígenas e surdos, em razão da falta de acessibilidade a informações e políticas, decorrentes da diversidade linguística e cultural. E, com isso, o objetivo é desenvolver tecnologias sociais na forma de produtos e redes de apoio emergenciais específicas para esses grupos. A proposta é um sistema de comunicação inclusivo, que conta com um banco de interfaces voluntários, com geolocalização e comunicação oral e escrita, e um banco de dados multilingüe, um banco de dados informativo multilingüe e multimodal, seja texto ou vídeo, sobre a Covid-19 e sintomas e tratamentos e formas de prevenção, além de outras informações que eu vou mostrar mais para frente. Numa próxima fase, a gente vai estar treinando usuários e intérpretes para auxiliar esse público necessitado que busca o aplicativo, e mais posteriormente fechar parcerias com instituições do poder público para trazer um respaldo às informações ali presentes e também, quem sabe, aumentar o portfólio de serviços prestados pelo aplicativo. Metodologia. A gente começou com a constituição de um banco de dados informativo, onde hoje atualmente a gente tem mais de 100 registros de cartilhas, vídeos, podcasts, produzidos por instituições que prestam serviços às comunidades, a esses grupos, e em vários idiomas, nos idiomas majoritários, português, inglês, francês, espanhol, crioulo haitiano, temos 2 línguas indígenas também, e em Libras. E a fase, o início do desenvolvimento do aplicativo se deu durante o Hackathon, que a gente realizou em parceria com o IEL, ou em parceria com o PCTEC, IEL e PCTEC, na semana do dia 12 e 16 de abril, onde 10 equipes multidisciplinares se inscreveram e passaram essa semana de desenvolvimento de soluções inovadoras para que se encaixassem na proposta do projeto, claro, para o desenvolvimento de um protótipo. E a gente teve uma semana de muito trabalho, mas também muito produtiva, com ideias muito bacanas e que entraram no nosso protótipo. Esse é o aplicativo Lua, Linguagem Universal Acessível, que inicialmente vai contar com 2 tipos de perfis. Um perfil que não precisa fazer cadastro, onde a pessoa entra diretamente e tem acesso a algumas informações mais básicas, e um perfil onde não precisa se cadastrar e prestar algumas informações. Para que ela tenha um atendimento mais
personalizado, mais específico, de acordo com a necessidade dela e o idioma dela. Essa é a tela inicial, com alguns dos menus principais, né, das informações que a gente oferece no aplicativo. A partir do chat, que é o coração do aplicativo, né, onde a pessoa vai poder informar qual grupo ela pertence e ter acesso ao chat por voz ou por texto com um intérprete treinado, para auxiliar ela no que ela precisar, de acordo com o serviço que ela precisar. Né? E aqui na área de saúde a gente tem geolocalização de postos de atendimento, dependendo da área onde a pessoa acessa o aplicativo. A gente tem dúvidas frequentes, a gente tem informações sobre a Covid-19 em vários idiomas. E também tem parte dos sintomas, né, onde a pessoa pode mostrar o que ela está sentindo sem necessariamente falar o português e buscar atendimento presencial na unidade de saúde. É basicamente isso. O aplicativo ele está em desenvolvimento, está no meio do seu desenvolvimento. Tem uma coleção de conhecimento muito grande. A proposta é super importante de auxiliar esses grupos que a gente sabe que muitas vezes é simplesmente negligenciado pelo poder público. E aqui a gente tem alguns links úteis para que vocês conheçam melhor como se deu o andamento do Hackathon. Temos o site e as páginas na rede social do Mobilang, para que vocês conheçam melhor o projeto. E tem um e-mail também, caso queiram mandar alguma dúvida ou conhecer mais sobre o aplicativo, já que a apresentação foi bastante breve. E o último link é do nosso banco de dados, que está totalmente acessível, tem mais de 100 registros lá. É uma boa fonte de pesquisa, especialmente para quem, não sei, porventura esteja montando um corpus, né, de material bibliográfico produzido durante a pandemia. É uma boa fonte de dados, ou mesmo apenas para consulta. E é isso. Obrigado pela atenção e desejo um bom evento a todos. Estamos à disposição. Até mais. Muito obrigada, Gustavo. Gente, chegamos então ao final da nossa apresentação, com uma amostragem dos projetos que a gente vem desenvolvendo. Existem outros projetos com outros professores, como a gente mostrou inicialmente, mas se a gente tivesse passado a palavra para todo mundo, a gente ficaria aqui umas 5, 6 horas fazendo essa gravação. Eu agradeço a todos os alunos e todas as alunas, as nossas colegas pesquisadoras, e gostaria só de me despedir, dando um beijo grande para vocês. Passo a palavra a todas e todos para que possam também se despedir e agradecer. Parabéns para todas nós e todos nós. Obrigada. Carolina, o microfone. Parabéns especialmente aos estudantes, né? Que para eles são momentos, digamos, mais especiais, né? Porque são mais novos, digamos, nisso da pesquisa. Então, muitos parabéns para todos vocês, foram fantásticos. Obrigada a todos. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada.